Está no ar, Fernet Bola, com Rodrigo Fragoso e Bruno Nunes. Bora falar de futebol? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Fernet Bola. E antes de falar sobre o episódio de hoje, antes de começar a falar sobre o episódio de hoje, o Bruno Nunes, como sempre, está aqui do meu lado. Acabei de apontar para o lado errado, agora sim o lado certo. Eu quero te lembrar que você pode nos assistir no YouTube e pode nos ouvir nos principais agregadores de podcasts. Então, não tem desculpa para perder nenhum episódio. A gente vai ficar muito contente se você nos escutar no Orelo, que remunera os podcasters de acordo com o númerozinho de plays que as pessoas dão lá. Então, um play lá é bem importante para a gente. E se você quiser ser um padrinho do Fernet Bola, você pode fazer isso. Você pode ir lá no Orelo, assinar uma colaboração de R$6 por mês. Só que aí você vai direcionar R$2 para os podcasters que você mais gosta, no caso, nós. Então você pode fazer isso. E no YouTube, aqui no canal do Fragoso também, para quem nos acompanha em áudio e vídeo, também há uma monetização para quem nos assiste até o final. Então é importante que você acompanhe o episódio até o final. Na descrição do vídeo, a gente vai deixar o link para que você nos siga no Instagram e no Twitter e também encontre os links para nos escutar em podcast. Às vezes o episódio é muito longo, em vez de você acompanhar aqui no YouTube, você pode pegar e simplesmente no ônibus, no carro, no metrô, ir escutando no seu fone, no Orelo, ou no Spotify também, enfim, nos principais agregadores de podcast. Enquanto você está lavando a louça, arrumando a casa, você pode estar com a gente. Bruno, um abraço para você, meu velho. Muito bom iniciar mais um Fernet Bola. Um abraço aí, Rodrigo. Um abraço também para quem acompanhou os primeiros episódios, o pessoal que está acompanhando aí o nosso trabalho. E vamos que vamos, né? Hoje o assunto é... Eu estou a rigor para o assunto que iremos debater. É verdade, tá com a camisa do Perugia, camisa linda. Aliás, eu sei, para quem não nos acompanha, essa camisa, eu sou daltônico, já antecipo, para quem ainda não sabe. Ela é vermelha ou é laranja? Ela é vermelha, ela é bem vermelha, aliás. É porque com a iluminação aqui eu tô pegando ela meio laranja, mas os meus olhos também não me ajudam. Não então é. Então é vermelha, tá bom. Aliás, essa camisa é retrô, né? Ela é da temporada de 98, 99. Foi a volta do Perugia à primeira divisão, e essa, no caso, nas costas está o nome de Nakata, grande jogador japonês. A gente vai falar dele ainda, né? Então, mas só para o pessoal já... Quem se interessou vai atrás aí da camisa. E, bom, vamos dar o pontapé inicial então aí, Rodrigo. Vamos lá, vamos falar do Perugia, só que não é do Perugia 98, 99, não é do Perugia que conseguiu acesso à primeira divisão, mas é um Perugia histórico. A gente vai falar do Perugia dei Miracoli, Perugia do milagre, dos milagres, melhor dizendo, né? Uma equipe pequena da Itália que marcou seus torcedores com uma temporada impecável nos anos 70. Foi impecável mesmo em um campeonato de pontos corridos. Mas o final não foi aquele que os torcedores esperavam. Bom, já a gente vai contar essa história em detalhes desse Perugia del Miracoli, lá dos anos 70. Antes, muita gente conhece, claro, os grandes clubes italianos, os mais famosos, os mais tradicionais, mas o Perugia também merece alguns destaques pelas curiosidades. Muita gente acaba sabendo de fatos curiosos do Perugia e, por isso, conhece o time. Eu quero lembrar a galera que está acompanhando a gente que o Perugia tem nomes marcantes na sua história, nomes recentes, que a galera mais nova também vai lembrar. Há quem conheça o Perugia por conta do Gennaro Gattuso, que é um jogador marcante para a galera que acompanhou o futebol nos anos 2000, e hoje ele é técnico do Napoli. Mas ele marcou a sua trajetória como jogador de futebol no Milan, lá nos anos 2000. Antes disso, no finalzinho dos anos 90, ele passa pelo Perugia.
E é lá que ele se destaca de fato. E aliás, o Gattuso, para quem não o conhece, chegou a vencer até uma competição internacional de galãs do futebol. Mas não eram exatamente os galãs, eram os galãs feios. Você já ouviu falar sobre os galãs feios, Bruno? Tem vários por aí, né? Mas é uma boa categoria aí de galãs, né? Eu não sei em qual categoria a gente está, né, Rodrigo? Eu não sei também. Eu não sei se é bom ser um galã feio, ou se é só ser um galã, né? Acho que o importante é ser galã, pelo que eu entendi. O que eu sei é que o galã feio, ele é aquele cara que as pessoas acham feio, mas tem um sex appeal, tem um apelo ali diferente, tem um negócio diferente. E há quem diga que o que tornou o Gattuso um grande galã feio é o sex appeal dele dentro de campo, por ser um cara que estava entregando tudo o tempo todo, um cara que estava rachando em tudo que é jogado, um cara que estava com a emoção à flor da pele o tempo todo, e era pouquíssimo delicado quando o assunto era dividida de bola. Enfim, muita gente conhece o Perugia por esse início de trajetória do Gattuso. Também há pessoas que conhecem o Perugia, aí a galera um pouquinho mais antiga, uma geração para trás, conhecem o Perugia por conta do Fabrizio Ravanelli, que também é um jogador muito conhecido no futebol italiano, passou por Juventus, onde foi, na verdade, onde alcançou as maiores médias de gols, o Middlesbrough também numa temporada em que ele fez muitos gols, Lazio, enfim, ganhou Champions, ganhou Liga Europa, ou Copa da UEFA, se você preferir, né? Campeonato italiano, tem uma trajetória muito marcante. E ele começa a sua trajetória no futebol lá no Perugia e termina a sua trajetória no futebol no Perugia, mostrando o carinho que ele tem pelo clube, o Fabrizio Ravanelli, nome marcante da história do futebol italiano, ali dos anos 80, 90. Bom, nos anos 90, um outro jogador passa 5 temporadas no Perugia, intercalado é verdade, porque ele vai para o futebol inglês no meio desse tempo. Mas o Marco Materazzi, que também é pouquíssimo conhecido por sua delicadeza e muito conhecido pela agressividade que tinha. Aliás, se não me falha a memória, Bruno, me corrija se eu estiver errado. O Materazzi, é ele quem dá a cabeçada no Zidane na final da Copa do Mundo entre Itália e França, não é? Ele recebe a cabeçada, né? Ah, é verdade, ele recebe a cabeçada. É verdade, é marcante demais esse lance. O Zidane é expulso, eu confundi. Você vê, você que não conhece o Materazzi, você é mais novo, ou se você conhece, você vai se identificar com o que eu vou falar agora. A gente sabe que o Materazzi é um jogador tão violento que na minha memória ficou gravado outra coisa. Foi gravado que quem deu a cabeçada foi ele no Zidane. Mas não é o caso, sim, foi o Zidane nele. O Materazzi, por ser, você falou, ele era um bad boy, né, naquela época. E o Zidane era o craque, né? Tipo, você nunca ia imaginar, né? Acho que se tivesse umas 10 situações iguais àquela, as outras 9 seriam o Materazzi dando uma cabeçada no Zidane, né? Era mais é a lógica. Mas não foi, a lógica. Né? Não foi. E ele passou ali, ele fez sucesso nos anos 2000 pela Inter de Milão e esteve no Perugia por 5 temporadas. São 3 jogadores do futebol italiano muito marcantes e recentes da história do Perugia. A gente pode, por assim dizer, recentes, porque eu tenho 27 anos, o Bruno tem 28, então, pra gente, o recente, às vezes, é um pouco mais antigo, né? A idade chega para todo mundo. Esses são os italianos, mas também há outros em destaque, como o próprio Nakata, né, Bruno? Que merece um destaque especial. Antes da gente entrar no Perugia del Miracoli, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho dos estrangeiros que também marcaram o Perugia, né? Sim. Só vou complementar sua lista de italianos, que faltou o Fábio Grosso, que ele campeão do mundo, né, em 2006, ele que bateu o pênalti decisivo. Ele viu o Materazzi sofrer a cabeçada, né, de camarote naquela final. E, bom, agora falando para os não italianos, né, do Perugia, foi ele, principalmente entre 90 e os anos 2000, né, que aí começou a ter um fluxo maior de estrangeiros, e até foi a volta do Perugia à Série A.
Então a gente vê muitos jogadores assim de renome, né? Um deles que eu vou falar é o Oscar Córdoba, o goleiro daquele Boca Juniors, que era o time mais encardido da história, talvez, pelo menos nos anos 90. Jogou com a Colômbia o Mundial de 94, 98. Também outro que passou bem no comecinho da carreira, assim, e sem muito alarde, assim, sem muita lembrança da torcida do Perugia, foi o Pablo Guiñazú, né, o Cholo. Mas ali bem no comecinho, assim, ele nem tinha os grandes feitos da carreira dele, nem tinham sido. Não só ele não tinha conquistado os grandes feitos, como ele também não tinha passado pelas mãos do Sérgio Marcarian ainda. Nós falamos sobre o Sérgio Marcarian no último episódio, falamos de Guiñazú, e acho que já deu para perceber que tanto eu quanto o Bruno Nunes somos fãs de El Cholo Guiñazú. Não é por acaso que os 2 primeiros episódios têm pitadas de Guiñazú. Não, mentira, não tem nada a ver, mas foi uma coincidência maravilhosa. Continua, Bruno. Foi uma grande coincidência, né? Juntar Marcaria e Peru de Jesus ter o Guiñazú no meio. Mas voltando aqui, outro consagrado, até por suas comemorações de Homem-Aranha, muito antes de Aubameyang, um que passou lá também sem muita glória foi o Ivan Caviedes, que ele foi a primeira geração do Equador aí para uma Copa do Mundo, né, em 2002. Ele era um dos principais jogadores e ele acabou indo jogar na Itália, quando era meio raro você ver um equatoriano saindo do continente, né? Era até difícil você ver ele fora do Equador. E ele foi um desses caras aí. A Guinaga também é um cara meio que... Ele é um pouquinho mais velho, mas também era um cara que foi para o exterior. Vamos lá, quem mais? O Nakata, né? Foi a porta de entrada na Europa, o Perugia, e ele jogou muito bem. Ele foi um jogador que eu acho que ele é até um pouquinho subestimado por muitos, mas não por sua carreira. Ele teve uma carreira muito curta, né? Ele teve uma série de lesões graves, e ele se aposentou muito cedo, né? Não tinha quase, acho que nem 30 anos quando ele se aposentou. Mas do pouco que jogou, ele sempre cumpriu, né? Jogou na Roma, Parma, o Perugia foi o ponto inicial. É verdade, e também dá para dizer que o Ivan teve no ponto de partida o Perugia, mas também teve uma carreira um pouco maior lá na Europa. Ele passou por Valladolid, passou por Porto, Celta de Vigo, Crystal Palace, nas idas e vindas, né, de América do Sul e de Europa. E o Nakata batia falta como ninguém, né? Eu me lembro que no Championship Manager 0102 também, a gente conversava disso fora do ar antes, Bruno, eu uma vez treinava o Reggina da Itália e eu contratei o Nakata. Diga. Ah, tá. Que eu achei que você ia falar do outro japonês, né? O que batia falta era o Shunsuke Nakamura, que ele jogava no Reggina, né? Mas o Nakata também batia falta. Ah, não. Pode ser, mas é que o famoso pelas faltas era até que o Zico batizou como sucessor em faltas era o Nakamura, né? Isso, e aí eu contratei no Reggina o Nakata para jogar junto. E eu me lembro que eu tratava aquilo como algo espetacular, enfim, era o Japão invadindo a Itália, essas coisas de moleque viajando na maionese enquanto joga esses jogos. Bom, de fato, a gente falou dos estrangeiros, falou dos italianos, e tem um capítulo à parte, que é o Luciano Gauchi. Se eu tiver falado errado, você me corrija, Bruno. Falei errado? Cara, eu não sou nenhum italiano, mas me parece estar correto. Me parece correto. Luciano Gauchi, um capítulo à parte, porque nos anos 2000, ele demitiu o sul-coreano, o An Yun-hwan. An Yun-hwan. Esse é o nome do sul-coreano. Em 2002, o motivo é simples. Foi ele quem marcou o gol que eliminou a Itália da Copa do Mundo de 2002. Então ele falou, quer saber? Se você resolveu prejudicar o país de onde você ganha o pão,
vai procurar sua turma no teu país. Enfim, não faz o menor sentido, mas foi a visão patriótica do Luciano, mandou embora o Wang Yun-Huan, justamente porque fez o gol de ouro no 2-1. E no ano seguinte ele protagonizou outra curiosidade espetacular pelo Perugia. Ele tentou contratar a Anna Ljungberg. Ele tentou contratar a sueca Anna Ljungberg, que havia sido a principal jogadora da Suécia, vice-campeã do mundo daquele ano. Obviamente a FIFA falou, você está contratando para jogar no time profissional masculino? Sim, então não pode, meu amigo. E aí ele teve o seu sonho travado, o seu sonho impedido. São capítulos curiosíssimos e que muitas vezes as pessoas acabaram ouvindo de forma solta da história do Perugia, conheceram o time por isso, mas já vão conhecer pelo Perugia del Miracoli, né, Bruno? E aí, para complementar as bizarrices de Luciano Gautti, faltou uma que para mim acho que é até maior que essas, né? Ele contratou o filho do ditador da Líbia, né? O Muammar al-Gaddafi, o Saadi al-Gaddafi, que depois foi ministro dos esportes da Líbia, e ele jogou lá um par de jogos, ele chegou a jogar em outros times da Itália, mas obviamente ele era ele usava a influência do pai para conseguir esses contratos, né? Ele não era um grande jogador. Fenomenal, fenomenal. Bom, outro capítulo importante, a gente já vai entrar no Perugia del Miracoli, mas outro capítulo importante da história do Perugia envolveu a sua região, um combinado da sua região especificamente, contra a seleção brasileira, a fracassada seleção brasileira dos anos 90, né, Bruno? Sim, a gente, para fazer o contexto, né, até fala sobre quem são os rivais do Perugia, né? Ele é lá da região da Úmbria, que é uma região bem no meio da Itália, é a parte central mesmo da Itália. E o clássico dele regional é com o Ternana. A Ternana, que é um time lá de Terni, uma cidade da Itália. E um belo dia, a seleção brasileira, se preparando para o Mundial de 90, resolveu fazer um amistoso contra a região da Úmbria. Além do Ternana e do Perugia, tinha jogadores do Gubbio, que é um time também da mesma região, só que de uma divisão inferior. Isso que todos os times estavam em condições meio ruins, né? Perugia era um time de terceira divisão, na época. Ternana era de terceira e o Gubbio era da quarta. Chegou lá Romário, Bebeto, Dunga, Jorginho, Tafarel. Os caras perderam de 1-0 do combinado da Úmbria. É tipo, imagina um estado brasileiro que o melhor time dele seja na Série C e ganhe da Itália, por exemplo, se vier aqui no Brasil. É uma comparação, né, talvez justa, mas é mais ou menos isso, né? E, bom, e o gol foi uma cobrança de falta do Eduardo Artístico, que era o atacante do Perugia na época. E ele virou tipo uma legenda, virou uma lenda urbana, assim, tipo um cara de terceira divisão que fez um gol no Tafarel antes de uma Copa do Mundo. E acho que esse é o grande fato, né? A gente falou do clássico, e os rivais se uniram para derrotar a seleção brasileira que ia disputar uma Copa do Mundo. É espetacular, e era um esquema tático um pouco disseminado na época. Era um 3-5-2, e com jogadores, como você disse, que só chegariam no auge mesmo 4 anos depois, Tafarel, Dunga, Bebeto, Romário, Mazinho, quando até a preparação física pesou muito mais na Copa de 94. E a região da Úmbria, para se ter uma ideia, estou falando da região da Úmbria, não estou falando nem só de Perugia, nem só de Terni, mas a região da Úmbria. Ela tem uma população total que não chega a 1 milhão de habitantes. Não chega a 1 milhão de habitantes. Imagina na época, né, da Copa de 90. Devia ser menor, imagino. Pois é, então estamos falando de equipes que estavam em situação, como você disse, deplorável e foram buscar esse resultado de uma seleção que foi absolutamente fracassada. Bom,
Ditas as curiosidades, eu acho que a gente já pode falar um pouquinho das origens do Perugia, que é de uma cidade pequena, de uma região pequena, como nós já dissemos, a região da Úmbria, no centro da Itália. E o Perugia ele foi fundado em 1905 com a união de dois times ainda menores, o Fortebraccio e o Libertas, que na verdade a gente ainda fala de uma época muito amadora, e são equipes da região de Perugia, ainda mais interno, não só de Úmbria, da região de Perugia. E é uma equipe que disputou ao longo da sua história muito mais divisões regionais e divisões inferiores do que propriamente a Série A. Foram 13 participações em Série A. Então o Perugia del Miracoli é algo mais impressionante ainda, que é o que nós vamos falar da equipe dos anos 70. Porque não é fácil disputar a Série A para o Perugia. É algo raro. E no fim das contas, eles têm algumas participações na Prima Divisione, na Seconda Divisione, enfim, mas na Série A são 13 participações. Algo muito pequeno para uma equipe conseguir o que conseguiu e que está marcada na história do futebol italiano pelo que conseguiu sem conseguir o principal, que era o título. E a última temporada da Série A foi desastrosa, 2003, 2004, quando foi rebaixada para a segunda divisão, e nessa última temporada foi rebaixada novamente para a Terceirona, 17º colocado, 45 pontos. O Livorno também caiu, curiosidade, outra equipe muito tradicional. E, aliás, quando o Perugia é rebaixado, na cidade de Perugia, o torcedor colocou em uma das pontes, isso é uma curiosidade bem interessante, na internet você pode localizar, em uma das pontes, alguns jogadores pendurados, enforcados, com uniforme, simulando os jogadores, e uma faixa escrita: queremos vocês assim, depois da perda para o Pescara nos pênaltis e a volta para a terceira divisão do futebol italiano. Então é, de fato, uma equipe que briga o tempo todo com a sua própria história, porque alcançou um auge que poucas equipes pequenas conseguem alcançar, principalmente no futebol italiano, tão concentrado em títulos na sua história, e no fim das contas, agora luta contra aquele fantasma de uma grande equipe dos anos 70, que nós vamos falar já já, e que não é o retrato do Perugia, mas que fez a região de Úmbria sonhar muito alto. Bom, nos anos 30, para se ter uma ideia, a curiosidade ela tem muito a ver com o Perugia e com o futebol italiano como um todo, porque nessa época, antes da gente chegar lá na frente, o futebol italiano adota uma tendência muito curiosa, porque em 34 e em 38, o Vittorio Pozzo é técnico da seleção italiana. E o Vittorio Pozzo é um treinador que, para se ter uma ideia, é considerado um inventor da marcação individual. Para ele, isso em relatos, não era importante apenas jogar futebol. Era importante impedir que o adversário jogue futebol. É um dos primeiros técnicos que tem essa visão. E a Itália conquista a Copa do Mundo de 34 e a Copa do Mundo de 38. Na época, aliás, sob muitas críticas. Mas, sob o regime ainda fascista, uma questão muito militar, a Itália tem, dentro do Vittorio Pozzo, a ideia de uma nação fisicamente maior, mais forte, que se imponha dessa forma, uma forma muito agressiva. E a Itália conquista 34 e 38, jogando de uma forma defensiva e, ao mesmo tempo, muito agressiva fisicamente. Pois bem, no fim das contas, o futebol italiano, dos anos 20 aos anos 50, ele foge à regra da seleção de 34 e de 38, campeã, colocando tendência. Porque apela para a escola danubiana. Para quem não sabe, a escola danubiana é basicamente a escola do primeiro grande time de futebol, quando não havia ainda a Copa do Mundo, que é o Wanderteam, ou Wanderteam, para quem quer se aproximar um pouco mais, o Wander de maravilha, time de time, o time maravilhoso da Áustria, o primeiro grande time. E dentro dessa perspectiva, esse time jogava um futebol bonito, um futebol de toque de bola, um futebol de passe e de posse de bola. E a Itália foge do Vittorio Pozzo a nível de clubes e passa a utilizar a escola danubiana com muita frequência em todas as suas divisões, não só na Série A. Para se ter uma ideia, de 20 a 50, a gente talvez vá fazer um vídeo só sobre isso, de 20 a 50,
nas temporadas de 20 a 50 na Itália, 50% dos títulos de Série A são conquistados ou por austríacos ou por húngaros, todos adeptos da escola danubiana. 50% dos títulos, de 20 a 50. É bastante coisa. Depois, lá para 55, a Champions League começa e a escola danubiana se perde com um outro representante, mas aí é outra história. Em resumo, o que o Perugia faz? Entra nessa onda também. E aí, nos anos 30, contrata também um membro dessa escola danubiana, da Áustria, de Hugo Meisl. Um dia a gente fala sobre ele, um dos primeiros grandes técnicos da história do futebol. E aí, no fim das contas, o Emmerich Hermann, esse é o nome do técnico húngaro, ele consegue um acesso naquela época para a Prima Divisione, que ainda não era a Série A. Para se ter uma ideia, isso é muito marcante, como eu disse, por conta de um futebol bem jogado, mesmo nas divisões inferiores. Naquela época, o futebol ainda não tinha essa ideia do resultado por resultado. Era também muito importante jogar bem, ser espetacular, ou seja, dar espetáculo, e até mesmo nas divisões inferiores. Bom, enquanto isso, o Perugia reveza, ele vai dançando nas divisões inferiores, e vem os anos 40, com o Guido Mazzetti, que é um dos maiores nomes da história do Perugia. Como jogador, ele surge nos anos 40 e depois ele vai treinar o clube em diferentes momentos por 14 temporadas. 14 temporadas, sendo que ele jogou 4 anos pelo Perugia. Então são quase 2 décadas de dedicação a esse clube. Não à toa há um sentimento muito grande pelo Guido até hoje, ainda que ele seja um membro histórico do Perugia de décadas e décadas atrás. Para se ter uma ideia, ele foi rebaixado, ele jamais foi rebaixado, aliás, e ainda detém um recorde de 626 jogos como treinador em partidas da segunda divisão italiana. Ele faleceu em 1997, e em 2013, para, de fato, clarear essa ideia de que ele tem uma representatividade muito grande, a praça em frente ao estádio do Perugia ganhou o seu nome. E o Perugia se apega muito a quem realmente se dedicou ao clube. Já já vocês vão entender isso quando a gente falar do nome do estádio do Perugia até hoje. Bom, ele tem 2 títulos de Série C na carreira. Ele conseguiu um título com o Livorno em 63 e 64 e com o Perugia em 66 e 67 da Série C, algo muito marcante. Divide o título com Monza e Bari, porque naquela época havia uma divisão ali do título. Então 3 grupos aconteciam simultaneamente na Série C, e os campeões de cada grupo eram tratados como os campeões daquela Série C, dividindo o título. Eram 3 grupos de 18 equipes, e os 3 campeões subiam para a Série B. Em 63 e 64, ele dividiu com o Reggiana e o Trani. E a partir daí, a gente falou dos anos 60, e durante todo esse período, o Perugia balançou ali nas divisões inferiores, beliscou alguma coisinha mais importante, mas nunca tinha, de fato, incomodado, nunca tinha, de fato, chamado a atenção, como passou a chamar a atenção nos anos 70, e aí vem La Squadra dei Miracoli. Não é, Bruno? Agora eu vou tomar uma Fernet enquanto você fala. Sim, Rodrigo. Na verdade, a gente vai dar o pontapé inicial, né, desse Perugia del Miracoli, né? Porque ele começou a ser desenhado em 74, 75, né? A temporada de 74, 75. Mudou o presidente, né? Agora era o Franco da Toma, o diretor esportivo, que virou Ramaccioni, e o técnico, que era Hilário Castanher. Hilário Castanher chega das categorias de base da Atalanta, né? E ele tinha um passado, né, no Grifo, que é o apelido do Perugia, né? A gente não chegou a falar ainda. O Grifo é uma águia num corpo de leão, né? Então, o Castanheira chegou lá, porém, como jogador, ele foi atacante da equipe. Ele jogou em 61 e 64, e ele é um dos maiores artilheiros da história do time. Então, ele chega da categoria de base da Atalanta, mas ele tem esse passado
e que ajuda ele a começar no time na Série B do italiano. Você ia falar algo? Sim, eu queria falar, não queria te interromper, mas é bem interessante a gente destacar que o Grifo, ele está na praça central de Perugia, ele é um símbolo da cidade, e justamente por isso há também um apelido do Grifo para a equipe da cidade, para o Perugia. Mas era só isso que eu queria acrescentar, Bruno. Pode seguir com a história do Hilário Castanhe, que também é muito, muito interessante, porque ele busca uma identidade que já já eu te interrompo de novo para falar. Não, e ele, assim, ele inova, né? Ele traz até a Úmbria a implantação do esquema do jogo do carrossel holandês, né? Que depois ficaria famoso já estava famoso, né? Com o Rinus Michels. E isso dá resultado, porque o time é campeão da Série B pela primeira vez na história, né? Nessa temporada aí que se culmina no ano de 75. E isso é tão histórico porque é a primeira vez que o Perugia iria jogar a Série A, na temporada 75-76. Porém, o que aconteceu? Com o acesso, como era um time esses times de divisões inferiores, a estrutura do time não estava pronta para uma elite do italiano. Eles jogavam lá no estádio Santa Giuliana, que ficava dentro de um complexo religioso, né, do século XIII, e ele não comportava as partidas de uma competição de primeiro nível, né? Lá cabia cerca de 15 mil pessoas, então falaram, a gente tem que mudar, né? Tem que construir um novo estádio. Tem um detalhe importante em relação a isso que você colocou. A cidade de Perugia, lá nos séculos passados, ela foi uma cidade que chegou a receber papas. Foi uma cidade papal até. E foi agregada ao Vaticano. Então, há uma forte religiosidade em Perugia e há uma forte influência também em tudo o que existe em Perugia. Não à toa, o antigo nome do estádio, como você disse, é Santa Giuliana, porque tinha uma influência muito grande do Vaticano nessa história, e eu acho que é legal a gente contextualizar, porque não é só a cidade do chocolate na Itália, e que talvez já já a gente fale disso, a capital do chocolate na Itália, talvez a gente fale disso já já, mas também tem uma história muito forte. A história da Itália é uma história de guerras entre regiões e até de um país muito desunido antes dos anos ali, antes até da chegada aqui dos imigrantes ao Brasil. Então, é um país muito curioso, com muita regionalização, e Perugia tem essa característica muito religiosa. Mas, enfim, pode seguir, Bruno. Então, Rodrigo, como eu estava dizendo, tinha que mudar de estádio, né? Porque não cabia, não era um estádio de Série A, cabiam 15 mil pessoas, era velho, era uma estrutura dos anos 30, 40 também o estádio. E o que acontece? Vamos construir o estádio para a Série A, porém, eles começaram a construir durante o campeonato da Série B. Foram 4 meses de obra e na Série A estava pronto já. Foi tudo pré-fabricado, então foi muito rápido. Esse estádio acabou sendo batizado como Comunale di Pian di Massiano, que acabou virando o estádio, a casa do Perugia na Série A. O Santa Giuliana nem viu a Série A, acabou ficando de lado por sua baixa capacidade de torcedores. Comunale tem entre 20 e 25 mil, né? Talvez na época coubesse até mais torcedores, né? Com menos medidas de segurança e tal. E aí, como aconteceu? Como a gente falou, o Hilário chegou, já ganhou o título na primeira temporada, subiu o time, e na primeira temporada na Série A, 75-76, de estádio novo, ele já pegou um 8º lugar na tabela. Que é exatamente o meio da tabela. O campeonato italiano tinha 16 times na época. Então, já foi uma ótima estreia para um time que nunca tinha jogado. E
a grande água no chope do Perugia nesse ano foi ela que colocou a água no chope da Juventus, porque a Juventus estava pau a pau com o Torino pelo título, né? Os dois rivais de Turim, e o Torino empatou com o Cesena na última rodada, 1-1. E a Juventus só precisava ganhar do Perugia para ganhar mais um título. Mas o que aconteceu? O Perugia venceu por 1-0 e deu o título para o Torino. O autor do gol do Perugia contra a Juventus foi o Renato Curi, que é um personagem muito importante na história do clube, e a gente vai descobrir agora, porque eu vou falar da segunda temporada da Elite do Perugia. Na verdade, eu não vou falar agora, porque não é nessa temporada, é na outra. Mas no segundo ano na Elite, eles já pegaram o 6º lugar. O meio-campo ali, o meio-campista Renato Curi, como eu já falei, ele se estabeleceu como um dos grandes nomes da equipe. Era um cara que chamava responsabilidade. E além dele, tinha o Frank Manini, que era um atacante grandão, era conhecido como Il Condor, né? Como pássaro, esse pássaro que veio aqui na América do Sul. E ele ficou em 6º lugar. E na época isso significava ficar a uma posição da Copa UEFA, que seria a primeira competição internacional do time, se eles tivessem conseguido chegar ali. Mas essa temporada, o Perugia dos Milagres estava meio que já ganhando corpo. Ela meio que deixou esse time sólido e virou um time muito respeitado já na Itália. Em 2 temporadas já era um time bem respeitado, como ele jogava em campo e tal, até como a gente falou, do carrossel holandês e tudo mais. E aí na 3ª temporada do Perugia, que foi em 77, 78, acontece uma tragédia, que é por isso que eu estava falando, né, do Renato Curi, por isso você falou do estádio, que ele tem um nome importante. Na 6ª rodada daquele ano, do Calcio, 30 de outubro de 77, Perugia e Juventus estavam fazendo uma partida, quando logo no começo do jogo, o Renato Curi teve um ataque cardíaco, bem no início. E ele morreu só com 24 anos de idade, e isso chocou muito toda a região da Úmbria, toda a Itália. Foi notícia por muito tempo nos jornais italianos. Foi comoção total. E como você disse, Perugia é uma cidade que se apega muito a seus filhos, né, a seus ídolos. E o Comunale di Pian di Massiano não durou nada, porque o nome do estádio virou Renato Curi a partir da outra temporada, que um ano depois ele ter falecido. E mesmo com ele morrendo, após ele falecer, o time não vai mal no campeonato, porque ele morre bem no início, né? 6ª rodada, como eu falei. Só que o time pega um 7º lugar, mesmo com toda essa dificuldade. E além disso, ele é campeão continental pela primeira vez, porque ele ganha uma Copa que chama Karl Rappan, que é uma edição especial do que viria a ser a Intertoto, que depois a gente vai falar mais, onde haviam vários campeões por grupo, e o Perugia acabou sendo campeão de um grupo que tinha o Munique, em 1860, né, da Alemanha, o Nimes, da França, e o Waregem, da Bélgica. Então, no fim, a temporada foi trágica, péssima, mas em termos de resultados, o time continuou azeitado, continuou jogando bem. Não teve esse problema, né, Rodrigo? E é bem curioso porque são algumas ironias, né? A gente está falando de um Perugia que vence a Copa Karl Rappan. E é um time que vai ganhando corpo, o Perugia del Miracoli, o grande detalhe está aí. Quando a gente falar um pouquinho sobre esse time e a campanha dele, nós estamos chegando na campanha dele, a gente vai perceber que era um time defensivo, embora tenha buscado
referências no carrossel holandês, aparentemente o carrossel holandês já tinha ficado pelo caminho e o Catenaccio tinha dominado. Essa é a impressão. Por quê? Porque porque eu não vou falar agora, melhor dizendo, a gente fala na hora que a campanha acontecer. Mas a ironia está na conquista da Copa Karl Rappan, que é justamente a Copa que homenageia o autor do Verrou. Para quem não sabe o que é o Verrou é um dos primeiros sistemas táticos do futebol e ainda muito defensivo. Na verdade, é o primeiro sistema defensivo do futebol mundial, que tem o 1-3-3-3, e justamente implantado pelo Karl Rappan na Suíça. E é o precursor do Catenaccio, que vai ser também um esquema absolutamente importante, como o Gioco all'Italiana, e que vai render também títulos continentais, lá nos anos 60, para Milan e para a Internazionale de Milão. O Catenaccio foi bem importante, com Helénio Herrera e também com Nério Rocco. E o Karl Rappan foi quem iniciou o processo de defensivização do futebol. Acabei de fazer um neologismo que eu amei e vou usar várias vezes. E o Karl Rappan foi o primeiro cara a fazer isso. Para um treinador que chega com as ideias do carrossel holandês e vai amadurecendo o seu time muito mais na defesa do que no ataque, é uma ironia. Ele vence a Copa Karl Rappan, homenageando um técnico muito inteligente no quesito defensivo, e o Perugia dos Milagres não tem mais nada a ver com o carrossel holandês do Hilário Castanhet, e você vai falar um pouquinho agora sobre essa equipe, que é finalmente a equipe que traumatizou o torcedor do Perugia a ponto dele não mais reconhecer a sua história como um todo, porque a sua história como um todo é nas divisões inferiores, mas ele tem essa década de 70 incrível, que ainda conta com o título internacional e que naturalmente faz a cobrança se tornar algo absolutamente imensurável. Enfim, o Perugia dei Miracoli, de 78 e 79, Bruno. Bom, muito bem anunciado por você, né? Finalmente chegamos, né, ao molho, ao recheio principal, que é o Perugia dei Miracoli. Preciso treinar meu italiano aqui. É o Perugia dos Milagres, como você disse, é o time mais importante da história do clube, que acontece na temporada 78-79, e era apenas a quarta participação, né, na Elite. Né, a gente contou desde o início, né, desde o Castanheira assumindo ali na Série B e sendo campeão. Essa era a quarta participação do clube. E por que ele é o Perugia dos Milagres? Ele foi a primeira equipe na história da Série A italiana a se manter invicta em 30 rodadas, porque eram 16 clubes, né, na época. Então, turno e retorno, 15 jogos cada turno, 30 jogos, porém, 11 vitórias e 19 empates. 44 pontos e um vice-campeonato amargo, como muitos chocolates que saem ali da capital do chocolate da Itália, que vocês provavelmente já viram em alguma lojinha a barra de chocolate Perugina, que é de Perugia, obviamente. E, por favor. Tem um detalhe interessante, e o Milan é o campeão, o Perugia é o vice-campeão. O Milan é campeão com 3 pontos a mais, só que o Milan tem 3 derrotas na competição. A diferença é que tem 17 vitórias, enquanto o Perugia só tem 11 e 19 empates. E é uma equipe que, para se ter uma ideia, tem o 6º melhor ataque da competição só. O Perugia era um time muito modesto ofensivamente, mas defensivamente foi muito bem. Foi a melhor defesa, sofrendo só 16 gols em 30 rodadas. O Milan sofreu 19, mas marcou 46. O Perugia marcou 34 e certamente isso fez uma baita diferença. Afinal, o saldo de gols do Perugia é 18, o saldo de gols do Milan é 27. Então, a equipe do Perugia conseguiu invicta, ser a única equipe invicta vice-campeã na história do futebol italiano. E para você ter uma ideia,
como as coincidências, né, do futebol. Foi a primeira temporada do Perugia jogando no estádio Renato Curi, já rebatizado, com o nome do jogador que havia falecido um ano antes. E tem relatos, né, da torcida, da imprensa, que o Perugia teria sido prejudicado por uma lesão muito grave do principal atacante da equipe, que era o Franco Vanini, que a gente já falou dele. Ele se machucou em um jogo contra a Internazionale de Milão, na segunda rodada do retorno. Foi um 2-2, assim, épico. Eu vi o vídeo, é um jogo muito truncado e ele quase perde invencibilidade nessa partida, porque ele marca um gol aos 92 minutos, que é o gol do empate, e salva sua série de invencibilidade, que acabou virando de renome na Itália, no mundo também. Outros jogos importantes dessa equipe foi contra a Juventus em Turim, ganhou de 1-0, gol do Vanini, empatou em casa com o Milan, 1-1, talvez fosse o jogo para ganhar, né, porque o Milan virou grande, eles lutaram pelo campeonato o ano inteiro, foi essa briga. E como você já falou, tudo mais, né? Ele teve uma defesa, a melhor defesa, mas o ataque não era lá aquelas coisas. E o Milan levou, né? O Milan, se eu não me engano, foi a última temporada do Gianni Rivera no Milan. Foi um ano de transição para o Milan, né? Eles perderam o Nils Lidholm, o sueco. Um detalhe em relação ao Nils Lidholm, que é o técnico da equipe do Milan, campeão nesse ano de 78 e 79, ele vai levantar o caneco da Série A, ele vai ter o Scudetto em 82 e 83 com a Roma. Ele é o único dos dois técnicos suecos, ele é o único não, né? Ele é um dos únicos dois técnicos suecos a conquistar o Scudetto. Ele conquista com o Milan em 78 e 79, a Roma em 82 e 83, e mais à frente o Sven-Goran Eriksson vai conquistar o título com a Lazio em 99, 2000. Então o Perugia dos milagres ainda conseguiu mais esse milagre, que foi perder o título para uma equipe que tinha um técnico sueco. Somente 3 vezes isso aconteceu em toda a história da Série A. E vamos falar de alguns destaques, né, daquela equipe. Porque você imagina um time tão bom, invicto, mas ele, mesmo se você for ver, ele era um time bem montado, mas ele não tinha um craque, assim, um cara que você fala, nossa, esse cara depois virou lenda na Itália e tal. Além do Hilário Castanher, né, o técnico, e do Vanini, que se machucou, o grande destaque que eu escolhi aqui foi o Salvador Bagni, que ele acabou sendo a grande revelação do campeonato. Ele era jovem e ele ficou famoso depois, porque ele defendeu a Itália nas Olimpíadas Los Angeles 84 e na Copa do Mundo de 86. Porém, o Olimpo da carreira dele é aquele Napoli, campeão italiano de 86 e 87, que também ganhou uma Copa Itália, e ele era uma peça muito importante ali, junto com o El Pibe de Ouro, né? Diego Armando Maradona. E assim, ele também jogou na Internazionale, mas esse Napoli que ele participou ali foi o ápice da carreira dele. Eu acho que dos caras que estavam naquele elenco, é o mais laureado, né? O cara que mais teve uma história a se contar de glórias, né? Na frente, além do Vanini, tinha o Walter Spediorin, que ele foi o melhor, ele foi o goleador da equipe, né? Ele teve 9 gols naquele torneio. Como você já falou, não era uma equipe goleadora, então 9 gols é até uma marca aceitável, né? Outro grande nome era o capitão, né? O líbero Pierluigi Frozio. Ele é um dos recordistas de atuações na história do clube, tem 323 partidas, e ele ficou de 74 a 84 no clube. E, além disso, foi técnico do Grifo em 86 e 87. Mais outros nomes para complementar: o goleiro Nello Malizia,
Jogou no Perugia entre 74 e 82, em 133 ocasiões. E os defensores Antônio Ceccarini e Mauro Della Martira, porque eles eram também os defensores, junto com o Frósio, e eles formaram aquela zaga sólida, menos batida do campeonato. E o Della Martira, depois, vocês vão entender, ele fica famoso por algo horrível, na verdade. Mas a gente já vai chegar lá. E para você ter uma ideia do feito desse Perugia, que é um time, como a gente falou, com pouquíssimas participações de Série A, ele é de uma região bem pequena, a torcida normalmente é localizada ali em quem é da cidade, né, da região. Para você ter uma ideia, esse Perugia só foi ser igualado pelo Milan de 91, 92 e pela Juventus de 2011 e 2012. A tristeza dos torcedores do Perugia, esses times foram campeões, né? A grande diferença é essa, que eles foram invictos, porém campeões. Perugia fez o milagre, talvez acho que o mais difícil seja isso, né? Ele foi vice-campeão invicto. Antes da gente passar para o próximo tópico, só para a gente contextualizar um pouco, aqui no Brasil aconteceu isso já, né? O Atlético Mineiro, em 77, foi vice-campeão invicto. Claro que era outro tipo de formato de campeonato, não era turno e retorno, né? Era aqueles campeonatos malucos dos anos 70, 80, mas a grande diferença é que o Atlético já ganhou Série A, depois conseguiu ganhar uma Copa Libertadores, ou seja, perdeu ali, mas correu atrás. E tem um detalhe, né? A gente está falando de uma invencibilidade que durou 37 jogos. Então, não só aqueles 30 jogos daquela competição, daqueles 78, 79. E pode ser que você aí que está escutando, que está assistindo, não tenha se tocado, mas é uma invencibilidade, por exemplo, que o Liverpool alcançou. 37 jogos. E muita gente ficou maluca, falou, minha nossa, que invencibilidade histórica. E de fato é uma invencibilidade histórica do Liverpool, assim como a invencibilidade desse Perugia, que não foi campeão em 78, 79, e fica marcado na história como uma das 10 maiores invencibilidades dentro das ligas europeias. Então não é algo que... Diga, das grandes ligas europeias, né? Do Big Five, como eles falam, né? Os Big Four, ali, as maiores. Que, se eu não me engano, o time com a maior invencibilidade da história do futebol é aquele Steaua Bucareste, né? Da Romênia, que foi campeão da Champions até, né? Ele depois provavelmente é um time que a gente vai falar aqui, porque ele é uma década histórica, mas ele não está considerado nesse ranking pelo Romenão não ser uma das grandes ligas europeias. Apesar de na época ele ter ganhado a Champions League. Verdade, mas a gente está falando aí de Espanha, Itália, Inglaterra e Alemanha. Nós estamos falando desses 4 países que tem nesse ranking: Milan, Bayern de Munique, Arsenal, Juventus, Barcelona, Nottingham Forest, Chelsea, Fiorentina, Real Sociedad, Perugia e Liverpool. É uma marca realmente impressionante desse Perugia, Bruno. Sim, e o que acontece depois, né? O pós-milagre. O vice-campeonato deu muito nome para uma equipe que nunca tinha conseguido nada na Itália. A Série B do Hilário Castanheira ali no começo da trajetória dele. E o que o vice-campeonato fez? Ele ganhou um direito a participar da Copa UEFA 79 e 80. Para quem não sabe, a Champions League, como a gente conhece hoje, de vários times irem se classificarem, não era assim antes. Antes era extremamente uma Copa de Campeões mesmo. Era basicamente fechada aos campeões nacionais. Você não via um segundo do campeonato italiano, terceiro. Hoje em dia o Peru já teria pegado uma Champions, né? Mas na época não. Na época o resto iria para a Copa UEFA. E o que eles fizeram?
eles tinham que defender a posição deles conquistada, né? Eles foram vice-campeões, ou seja, estavam almejando o título, além de estarem em um torneio continental importante como a Copa UEFA. Qual foi a primeira jogada ali do presidente Franco D'Atomo? Ele contratou o Paulo Rossi, ele mesmo, atacante da Copa do Mundo de 1982, famoso por seu carrasco do Brasil, né, em Sarriá, ser o melhor jogador, talvez, daquela Copa do Mundo. E como ele vai para o Perugia? Porque, na época, ele já era um grande jogador. E o Perugia não é um Milan, Juventus, mas o Paulo Rossi, ele fez a carreira dele no Vicenza. E o que aconteceu? O Vicenza foi rebaixado naquele ano em que o Perugia foi vice-campeão. Ele precisava se manter na Série A pelo nome dele. E eles fizeram assim, ó, vocês me emprestam ele por 2 anos. E obviamente, o Perugia pagando o salário cheio dele. E aí, o que os caras fizeram? Precisamos de dinheiro para manter Paulo Rossi e melhorar a equipe. O Perugia inovou e revolucionou o futebol italiano para manter Paulo Rossi no seu Olerite. Basicamente, eles botaram um patrocínio na camisa. Isso nunca tinha acontecido na Itália. O Pastifício Ponte, que é uma marca de massa e etc., falou, nós vamos patrocinar, porém tem que ser na camisa. Só que a legislação da época não permitia um patrocínio de uma marca alimentícia, né, de uma marca na camisa. O que eles fizeram, aqui onde está o fornecedor esportivo, criaram uma marca de esportes chamada Ponte, que era o nome da marca do macarrão, para fingir que ele era uma marca de material esportivo. Só que aí, obviamente, os caras falaram, tipo, a gente não é idiota, né? E não conseguiram, no fim não conseguiram. E o detalhe é que o Paulo Rossi, ele já era o cara da equipe, que ele não poderia usar a marca, porque ele já tinha um patrocínio próprio, então ele não podia usar a marca da massa, porque ele também era patrocinado por uma empresa alimentícia. Então ele não usava esse uniforme, que foi usado para pagar ele, em tese. Essa história é interessante, né, do Perugia. Eles revolucionaram esse esquema do patrocínio esportivo, mesmo dessa maneira que no fim não deu certo. Mas acho que, apesar disso, o Ponte esteve ali nas placas e etc. E o Paulo Rossi foi muito bem pelo Perugia. Foram 13 gols. Ele ficou entre os 3 artilheiros daquele campeonato de 79 e 80. Na Copa UEFA, o Perugia não foi bem, não conseguiu alcançar o título nem de perto. Eles eliminaram o Dinamo de Zagreb da Croácia, na época era a Iugoslávia, né? E só que na sequência eles foram eliminados pelo Aris da Salônica, né? Um time da Grécia. Mais uma vez, né? Após o Marcarian, estamos voltando às terras gregas. E na Série A, eles não conseguiram emular o mesmo resultado. Não foram mal, mas longe do Perugia dos Milagres, né? Foi só um 7º lugar, e com Paulo Rossi, manteve até uma base do time, mesmo técnico, mas não conseguiu embalar, né? Só que aí vem a questão. O que acontece no meio daquele campeonato, foi 7º lugar e tal? Paulo Rossi e o Perugia são expostos no escândalo, um escândalo muito famoso, que é o escândalo do Totonero, que envolvia a máfia de apostas, jogos acertados, né? Repete, escândalo do? Totonero. Pode seguir, é porque cortou na hora que você falou. Ah, tá, o escândalo do Totonero, que era a máfia de apostas, jogos arranjados, né, resultados combinados.
E o Paulo Rossi acabou caindo nessa investigação, né? A federação surpreendeu todo mundo. De uma hora ele falou assim: ó, a gente estava investigando. E Paulo Rossi foi um dos caras que está envolvido. Ele não foi punido tão gravemente, até por ele ser um grande jogador. Porém, ele não pôde jogar a Eurocopa de 80 pela Itália. Que seria até um feito, né? Ele estaria no Perugia jogando uma competição pela Azurra. Depois a punição acabou se abrandando, ele cumpriu, e aconteceu o que aconteceu lá em Sarriá, né? Ele deu um banho no Brasil, o Brasil foi eliminado, e a Itália logo depois conseguiu ser a campeã mundial, lá na Espanha. E não só ele estava envolvido do Perugia. O Mauro Della Martina, que eu falei lá, fazia parte da melhor defesa do campeonato, ele, segundo Paulo Rossi, foi quem o apresentou ao apostador. Ele seria o cara que estava no centro das operações lá em Perugia. E para ele foi pior, porque ele ficou 3 anos sem jogar futebol. Outro que também estava no time e foi suspenso foi o Luciano Zecchini. E aí o que aconteceu? O Perugia dos Milagres perdeu encanto, até por essa polêmica. O Hilário Castanheira, logo depois dessa temporada, resolve ir embora. Ele achou que já tinha dado o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele manteve o time, ele foi campeão da Série B, foi o cabeça do Perugia dos Milagres, vice-campeão. E além disso, todos os anos que ele foi o técnico, o Perugia terminou no meio da tabela, no mínimo. Ele nunca foi mal na elite. Acabou indo para Lazio, né, ao fim da temporada, e foi triste porque na temporada seguinte, 80-81, sem Hilário Castanheira, sem Paulo Rossi, sem vários outros jogadores, o Perugia foi rebaixado. Ou seja, enquanto esteve Hilário Castanheira ali, o time era um dos melhores times do futebol italiano. Quando ele saiu, o time foi rebaixado em 80-81. Além disso, perdeu pontos por causa do Totonero. Ele já começou com 5 pontos a menos a tabela. Claro que não tinha sido só o Perugia, né? Vários outros times foram punidos, vários outros jogadores foram punidos. E aqui terminamos essa história mágica com um final triste até. E para você ter uma ideia, o Perugia só voltou à elite em 96, 97. Um time que... Diga, Bruno, pode fechar. Não, pode fechar você. É um time que, depois de ganhar a Série B de 83, na verdade, o Hilário, a gente está falando do Hilário, é um time que viveu uma segunda fase de glória, deixando o Hilário de lado agora. Ele viveu uma segunda fase de glória lá no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, tem um 8º lugar na Série A, mas ainda assim é muito pouco, né? Porque é uma equipe que nos anos 70 encantou, chamou atenção, trouxe grandes jogadores. Em 2003 até alcança o 2º título continental, e é a Copa Intertoto que dava a chance dos campeões entrarem nas fases mais tardias da Copa da UEFA, venceu o Wolfsburg na decisão, enfim, foi algo bastante importante. O próprio Zé Maria, que começou na Portuguesa, passou por Flamengo, depois Inter, seleção brasileira, enfim, estava nessa equipe, e o Fábio Grosso, enfim, é uma equipe que depois de 2003, 2004, nunca mais participou da elite, sendo que em 2003 conquistou essa taça Intertoto, chegou a declarar falência até em 2005, é uma história trágica, é um clube que por muito tempo, diga, Bruno. 2 falências, 2005 e 2010. E nessa última, a falência foi tão... Porque em 2005, eles ganharam, acho que, eu não sei como é a legislação italiana, eles conseguiram voltar da Série C. Só que em 2010, eles tiveram que recomeçar lá da 5ª divisão, da Série E. Então aí você vê como foi um time que... É um time historicamente, como já falamos aqui, é um time historicamente de Série B e Série C.
ele tem mais participações na Série C, porém, recentemente, ele tem muitas participações de Série B. É isso. E como a gente começou o episódio falando, Perugia foi rebaixado, né, nessa temporada. Estava sendo dirigida pelo Serse Cosmi até uma parte da temporada. Serse Cosmi, para quem não conhece, é um cara extremamente pirado, o técnico mais pirado do futebol italiano. Ele é o nome do Perugia dos anos 2000 ali, famoso por seu bonezinho eterno, sempre de boné eterno. E no fim da temporada, o Perugia estava até tendo uma relação de amor ali com a zona do acesso para a Série A. Porém, virou a chave do nada e eles estavam na repescagem para cair. E foram rebaixados, né? Não com o Serse Cosmi, no caso, o técnico era o Massimo Odo, que já jogou no Milan, né? Porém, como técnico, não deu o resultado que os grifos queriam. Pois é. Bom, acho que agora, antes da gente encerrar, é hora de chamar o nosso bom Leonardo Russo, que vai trazer algo bem bacana em relação à Itália, Perugia, enfim. Ele não contou pra gente o que é. E claro, você que vai chamar, porque o seu espanhol, já que batizamos com espanhol esse quadro, é muito melhor que o meu. Com vocês, La Barra al 45. Estamos aqui em mais um Barra al 45 para justamente falar sobre um assunto muito bacana que é Perugia, né? Perugia é uma cidade aí na região de Úmbria e centro da Itália, miolão ali da Itália, né? Aqui, olha lá, aqui, bem exatamente aqui, nesse miolinho da Itália aqui, olha lá. E o que acontece? Perugia é uma cidade famosa por chocolate. É isso aí. No começo do século XX, uma fábrica muito famosa que faz o Bacio Perugina começou a investir muito em compra de chocolate, enfim. E naquela época, chocolate era uma coisa meio... não vou dizer rara, mas era um doce bem difícil de se achar. Assim, era um doce mais... Porque imagina, né? A gente está saindo da Primeira Guerra Mundial indo para a Segunda Guerra Mundial. Lógico que ninguém sabia que ia ter a Segunda Guerra Mundial, mas a gente estava saindo da Primeira Guerra Mundial e a gente teve aquele crash econômico de 1929 e, cara, a gente tem... É difícil você comprar um negócio que é caro, que nem chocolate, né? Então, outra coisa que era extremamente cara naquela mesma época era o whisky. Mas a gente já vai chegar lá. E o que acontece? O chocolate ele é feito essencialmente de leite ou cacau, né, que é uma semente de cacau, depois que ela é torrada, e aí ela passa por um processo, enfim, e aí junta tudo. Às vezes você pode colocar açúcar, você pode colocar aromatizante, você pode colocar uma série de outras coisas, e aí você tem o chocolate, né? O chocolate mais com porcentagens diferentes de cacau, ele vai indicar necessariamente uma qualidade superior do chocolate ou inferior do chocolate, né? Uma pureza do chocolate, na verdade. Eu não sou especialista em chocolate, tá? Mas eu já comi muito chocolate na minha vida, garanto. E eu posso te dizer que chocolate que um chocolate com 60% de cacau, 50% de cacau, são chocolates que têm uma qualidade superior em sabor, porque assim você consegue perceber notas melhores do cacau. E o que acontece? Um Master Blender de chocolate, ele vai sempre querer pegar essas notas, né? Então, como uma outra bebida, como no whisky, por exemplo, você pode chegar em blends diferentes de cacau,
né? Então você pode pegar um cacau de Ilhéus, você pode pegar um cacau de Java, você pode pegar um cacau da Indonésia, você pode pegar um cacau de várias regiões diferentes e trazer esses cacaus e colocar eles dentro dessa mesma composição e ter uma barra fantástica, né? Cacau da América Central, um cacau, enfim, de diferentes lugares e ter um resultado fenomenal ali naquela barra, né? E qual é o jogo da coisa, né? Harmonizar ele, né? Então você pode harmonizar o chocolate com uma bebida, né? E por que eu estou falando disso? Porque nós três, né? Eu, o Rodrigo e o Bruno, gostamos muito de whisky. E o whisky é uma bebida muito apreciada no começo do século XX. É uma bebida que era tida como rara também, é uma bebida que sempre teve esse status quo de uma bebida, como é que eu vou dizer, de poder, né? Enfim, e basicamente também era difícil de se achar, né? Então, tanto o uísque quanto o chocolate eram difíceis de se achar, mas juntas, posso te sugerir isso para fazer em casa. Compra uma barra de chocolate 40%, 60% cacau. Compra um whisky que seja um blended tipo Grant's, enfim, um blended mais suave, mais tranquilo, redondo, e prove eles juntos. Eu garanto para você que você não vai se arrepender, tá ok? É uma dica porque é divertido, gostoso e assim, não custa muito caro. É um pequeno deleite para você ter aí durante essa pandemia, o dia que você quiser fazer uma coisa diferente, o dia que você quiser provar uma coisa inusitada, você vai lá e come o seu chocolatinho com o seu whiskinho para ter uma coisa inusitada no seu dia, ok? Então fica a minha dica, um abraço, tudo de bom e vamos a la barra, vamos a la barra. É isso. Fechando mais um episódio de Fernebola, esse contando a história de uma dolorosa invencibilidade de uma equipe que hoje em dia luta contra essa década, porque foi muito bacana, muito saborosa, diferente de toda a história do clube. E agora é hora de batalhar, porque é um clube que já chegou a falir, como a gente disse, não só uma, mas duas vezes, e em uma das falências até ninguém quis comprar na cidade inteira, e olha que Perugia ama tudo que tem, mas ninguém quis dar uma força, coisa não andou, enfim. Mas é mais um capítulo da história do futebol que merece os detalhes que a gente trouxe aqui. Com o meu Fernet já acabou, o seu, no caso, ainda tem. É uma pena, você já foi melhor quando a gente não gravava os episódios. Mas tá bom, você vai perdendo a timidez. Sim, não, e tem que manter a postura, pelo menos. O básico da postura tem que ser mantida. Mas eu gostaria de agradecer quem viu, ouviu até agora, até o momento. Também falar que foi uma pauta meio clubista, porque eu soube dessa história porque eu amo o Perugia, né? Não sou torcedor, mas eu gosto muito do time, até pelos resumos do campeonato italiano que passavam na Band ali na década de 90, que era justamente essa época do Nakata, Zé Maria. Então foi uma pauta clubista, no fundo, né? É bom frisar. Clubista, mas muito boa. E eu quero, claro, lembrar você que nos acompanhou até aqui, além de agradecer, que você pode nos assistir no YouTube. O episódio sobre o Sérgio Marcarian, apesar de longo, está muito legal. E eu lembro você que você pode acompanhar nos principais agregadores de podcasts. Eu sei que no YouTube você não pode fazer mais nada quando você está com o YouTube no celular, a não ser que você tenha o YouTube Premium. Então, para não onerar o seu YouTube, eu dou a dica de
de você nos acompanhar nos principais agregadores de podcast, limpando a casa, lavando louça, fazendo o que você bem entender com um fonezinho de ouvido ali no celular, você pode acompanhar, até porque a gente faz com muito carinho para que você não tenha de prestar só atenção na gente, e sim no que a gente fala. Então fica a dica pro Orelo, tá? O Orelo é um agregador de podcast que remunera cada playzinho que rola no Orelo, a gente tira uns centavinhos ali, e claro que isso é bacana pra gente também. Assim como no YouTube, cada play, até o final é importante, tá? Até o final que você nos acompanha aqui, nos assiste, também gera uma graninha aqui no canal do Fragoso. Na descrição do vídeo, vale lembrar, a gente tem aqui também os principais links para que você nos encontre no Instagram e no Twitter, além de todos os agregadores de podcast. Bruno, um abraço. Se você tiver alguma consideração final, por favor, faça, e até a próxima. Bom, financiem nosso chocolate de Perúdia, né? Depois desse episódio, temos que usar esses centavinhos que conseguimos em barras, né, no mínimo. E um grande abraço a todos. E vamos que vamos. Espero que a gente consiga trazer muita coisa nova aqui para vocês. Valeu, Bruno. Seja um padrinho também do Fernebola. Você pode ser um padrinho lá no Orelo. Uma assinatura de R$6 por mês, você direcionar R$2 para o podcaster. Ah, que frase não, que palavra gostosa, estrangeira. Do produtor de conteúdo de áudio, pronto. Eu prefiro assim, que você preferir, e nós ficaremos muito gratos se você nos escolher, tá bom? Grande abraço, até a próxima terça-feira com mais Fernebola. Tchau! Fernebola, com Rodrigo Fragoso e Bruno Nunes.